A paz do Senhor, igreja! Tudo bem, gente? Como que vocês estão? Eu tô muito empolgada e tô muito feliz para esse nosso primeiro momento que o Senhor nos preparou, que Jesus nos deu, está nos dando, claro. Gente, eu estou assim muito feliz. Eu sei que as coisas que o Senhor nos dá, as coisas que o Senhor faz em nós, elas são para servir os outros, né? Então eu estou assim realmente muito feliz porque, gente, as lutas são assim intensas, são doidas, mas eu creio que o Senhor tem um plano perfeito para nós e é por isso que eu tô aqui. E eu quero abrir, né, esse momento, abrir esse tempo que a gente vai ter junto aqui com uma oração, porque não faz sentido fazer tudo isso sem a verdadeira razão, sem a presença de Deus. Então eu quero orar junto com você pra gente abrir essa temporada de vídeos, de episódios, e também diante de tudo que vai acontecer por aqui. Então, você pode orar comigo? Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te entregar esse período de tempo aqui, te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo, Pai, em mim e através de mim, Senhor. Desde já eu te dou toda a glória, desde já eu te dou todo o louvor, desde já, Senhor, eu declaro que isso aqui é seu. Eu declaro, Senhor, que seja feita a sua vontade, que seja feita a sua maneira, que seja feita conforme a sua direção e que muitas pessoas sejam alcançadas pela verdade da tua palavra, por aquilo que sai da sua boca. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que eu tenho de falar de ti, Senhor. E obrigado, Jesus, por esse projeto que nasceu primeiro no seu coração. Obrigado porque sem o Senhor eu não posso fazer absolutamente nada. Então se faça presente aqui, que o teu Espírito Santo me conduza e que todos os que estão assistindo sejam edificados, sejam transformados e recebam, Senhor, de uma porção do céu. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esse tema nasceu de um tempo que eu estava aqui em casa de devocional. E desse devocional nasceu uma demonstração louca, uma ministração. Depois eu deixo para vocês o link aqui embaixo para vocês assistirem. Muito do que eu vou falar aqui até tem nessa ministração, mas aqui a gente vai ser um pouco mais resumido. Mas durante todo esse tempo, é uma palavra que tá sempre assim na minha cabeça. E eu tava conversando com uma pessoa, cheguei a comentar com algumas pessoas, não me lembro agora quem são essas pessoas, mas de que eu tinha esse desejo no meu coração de fazer um projeto a respeito disso, né? Eu creio que a partir disso outras coisas virão, né? Deus já tem apontado algumas coisas, Deus tem dado nomes para mim, mas eu creio que tudo tem o seu tempo. Então, para esse tempo, a gente vai conhecer um pouco das palavras de Jesus e daquilo que ele dizia a respeito de quem ele era, mas também a razão, o porquê, o motivo de, em algumas respostas ou alguns ensinamentos, ele dizer a palavra em verdade eu vos digo. Então, hoje, esse vídeo ele vai ser uma introdução de tudo isso que a gente vai viver, de tudo isso que a gente vai aprender e o porquê que o projeto chama Em Verdade Vos Digo. Então, para começar do começo, eu sou Joanina, para quem não me conhece, né? Eu acredito que em nome de Jesus vão chegar muitas pessoas aqui, mas eu sou Joanina, eu amo o livro de João, já tem dois anos e pouco que eu estudo o livro de João, que eu faço leitura assim, sempre. Isso não significa, gente, que o restante da Bíblia está inválido, amém? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não fica focado num livro só. A Bíblia toda é importante. E a Bíblia toda se completa, a Bíblia toda é fundamental. Mas cada pessoa tem uma afeição ou se identifica, né?
ali com algum livro da Bíblia. E eu sou, assim, apaixonada pelo livro de João, porque o livro de João fala sobre quem Deus é. Então, eu sou alguém que busca conhecer quem Deus é, porque quanto mais eu sei de quem Deus é, mais eu amo e mais confio naquilo que Ele diz. E durante esse estudo, durante tudo isso que aconteceu, eu vou tentar ser breve, gente, esse vídeo não pode ficar longo, amém? Diante desse estudo, eu tava lendo o livro de João e eu anotei todos os em verdade vos digo que Jesus disse. Então, às vezes os fariseus faziam uma pergunta, às vezes um discípulo, ou às vezes Jesus ia dar um ensinamento, ele dizia em verdade eu vos digo. E a partir disso nasceu essa ministração e nasceu esse projeto. Então, hoje, a gente vai trazer esse porquê. Porquê que Jesus falava, em verdade eu vos digo, diante de algumas situações. E essa foi a minha indagação. Falei, Senhor, por que que o Senhor dizia em verdade eu vos digo? Qual que é a razão disso, Pai? E fiz as minhas pesquisas, então eu vou dar alguns pontos aqui para vocês. Eu espero que você seja muito edificado. Eu sei que você vai, porque eu fui muito edificada. E a partir disso, a gente vai destrinchar outras coisas na direção do Espírito. E eu creio que vai ser muito bom. Amém? Então, gente, eu tô com o meu iPad aqui. Algumas coisas eu vou precisar dar algumas definições para vocês, mas é muito importante. Então, se você tiver um caderno, se você tiver uma caneta, aproveita para você anotar, para você também estudar, que isso gere fome e sede no seu coração. Amém? Gente, eu não sou teóloga, eu ainda estou estudando teologia. Mas eu não vim aqui dar um estudo para você, eu não vim aqui dar uma aula para você. Eu vim aqui falar das coisas que Deus tem me falado, tá? Claro que tudo baseado na palavra dele, mas eu não sou especialista em nada, eu sou do Espírito. Então, né, aquele que é nascido do Espírito é Espírito e é isso que importa pra mim. Então, assim, o que foge da palavra de Deus não interessa pra mim, né? Assim, eu busco sempre viver a verdade da palavra de Deus, mas eu não vim aqui te dar uma aula, nada disso. Não, eu vim aqui falar daquilo que o Espírito tem falado comigo. Amém? O termo em verdade eu vos digo, ele aparece 25 vezes no livro de João. Ele aparece em toda a Bíblia, mas no livro de João é a maior quantidade que tem desse termo. Em verdade eu vos digo. Eu fiz algumas pesquisas para nos ajudar, até na época que eu estava estudando a respeito disso. Então, quando Jesus diz em verdade eu vos digo, que às vezes é traduzido como em verdade eu vos digo, vai depender da tradução, Jesus está chamando a atenção para algo extremamente importante e algo que é certo. Então, a expressão no original, ela é em grego e eu não sei, gente, falar aqui, eu não sei pronunciar, tá? Mas no original é em grego e está escrito assim, amém, amém, ego umim, que significa verdadeiramente, certamente. Então, quando eles repetiam, quando em alguns termos que a Bíblia nos mostra, repetia em verdade eu vos digo, ou só em verdade, ou qualquer outro termo que eles repetiam duas vezes, é porque eles queriam dar ênfase máxima. Então, todas as vezes que Jesus dizia em verdade eu vos digo, ele estava dando uma ênfase completa naquilo que ele estava falando. Então, quando Jesus, em qualquer livro da Bíblia, e a gente tá mencionando aqui João, né? Mas quando Jesus diz assim, em verdade eu vos digo tal coisa, ele quer que a gente dê muita atenção. Mas assim, atenção extrema. Por quê? Porque aquilo que ele vai dizer é algo assim certo, é comprovado, é verdadeiro e vem diretamente de Deus. Tem algumas coisas adicionais que eu quero falar para vocês a respeito da cultura judaica naquela época, tá? Então, eles costumavam repetir algumas coisas que eram extremamente importantes, então você vai ver que na cultura deles eles repetiam a mesma palavra duas vezes, tá? Para dar força àquilo que eles estavam falando. Então, Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, ele falava com autoridade divina e não apenas como um mestre comum. Então, tudo que Jesus dizia era carregado de autoridade, tá? E muitas vezes ele usava essa frase
para revelar mistérios do reino de Deus e ensinar algo novo ou surpreendente ali que os discípulos ou que as pessoas que estavam ali, a multidão, ainda não sabiam. O livro de João mostra quem Jesus é, fala sobre a salvação, fala sobre a relação de Jesus com o Pai, fala sobre a vida eterna. Então, muitas coisas ali que Jesus ensinava ou que Jesus revelava, ele dizia em verdade, eu vos digo antes. Para quê? Para mostrar para eles que aquilo era certo, era certeza, tá? Então, eu quero ler um texto para vocês que está em 2 Coríntios 1:20, que diz assim: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então aqui, Paulo está ensinando que o sim é a confirmação, é o amém. Então algumas traduções, talvez esteja escrito ali o amém, tá? Mas aqui nesse texto, diz assim, que esse amém é a ratificação daquilo que Jesus está dizendo. Então, quando a Bíblia diz que todas as promessas de Deus têm o sim, e por isso também tem o amém de Deus, isso está dizendo que é válido, que está aprovado, que está confirmado. Quando Jesus fala assim, em verdade eu vos digo, ele não apenas confirma o que ele vai falar, mas ele é a representação da própria verdade. Então, eu no seu lugar daria mais atenção a todas as vezes que você lê lá, em verdade eu vos digo tal coisa, tal coisa, tal coisa. E foi por essa razão que me chamou tanta atenção. Jesus, ele não só fala a verdade, mas ele é a verdade encarnada. Então, pensa comigo, às vezes eu tô falando uma coisa e aí, ou sei lá, qualquer outra pessoa X vai te falar alguma coisa. Aí a pessoa fala assim, não, é verdade o que eu tô falando. Jesus não precisa falar isso. Jesus não precisa dizer assim, não, o que eu tô te falando é verdade, viu? Não, ele é a própria verdade. Quando ele diz, ele está manifestando aquilo que ele está dizendo. Então, ele é a verdade da palavra, ele é o amém. Então, quando Jesus dizia isso, era como se ele estivesse dizendo assim, eu sou a manifestação daquilo que eu acabei de dizer. Cara, Jesus é incrível, Jesus é incrível. Então, cada vez que ele usa amém, amém, ele tá mostrando que tudo que ele diz é absoluto. Se ele tá fazendo alguma promessa, é absoluto. Então, assim, a promessa de redenção, a vida eterna, a reconciliação, a justiça, elas são reais. Elas são verdadeiras, porque Cristo é a representação dessa verdade. Em Apocalipse 3,14 diz assim, o anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Cristo é o amém. Jesus é chamado diretamente de o amém. Então, isso significa que ele é a garantia final, a confirmação plena da verdade de Deus. Tudo que Deus prometeu, tudo que Deus falou, tudo que Deus planejou, tudo é encontrado em Cristo, porque ele é o amém. Então, ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele é o princípio da criação. Todas as vezes que Jesus dizia, em verdade, eu vos digo, durante o seu ministério, ele estava antecipando essa realidade. Então, tudo que Jesus já ia dizer, ele mesmo era a antecipação daquilo. Então, Jesus é aquele que confirma, cumpre e sela todas as promessas da palavra de Deus. E no Apocalipse, ele já glorificado, ele se declara o próprio amém, a encarnação da fidelidade de Deus. Então, gente, tudo que Jesus disse, toda a palavra de Deus é a verdade absoluta. Toda a palavra de Deus é a manifestação de quem Cristo é. E quando eu comecei a estudar isso, assim, os meus olhos brilharam. Eu falei, Senhor, outras pessoas precisam saber. E não somente isso, mas para que a gente dê de fato importância às palavras de Jesus. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não dá tanta importância para certos assuntos que Jesus está dizendo ali. Eu não estou dizendo que não se deva dar importância para essas coisas, porque sim, elas precisam, né? Como eu já disse, a palavra de Deus toda, ela precisa ter valor em sua totalidade. Mas quando eu leio o livro de João e eu escuto ali, é como se eu estivesse ouvindo Jesus falar algumas coisas, eu percebo que ele está querendo que a gente dê muito mais atenção. Então, esse projeto para mim,
ele é um projeto, assim, do meu coração, porque eu sou um tipo de pessoa que eu busco dar muita atenção para certas coisas que Deus diz na Bíblia, para certos ensinamentos que Jesus nos deixou. Não que eu não dê na sua totalidade, mas eu tenho a impressão de que algumas coisas Jesus queria inculcar, assim, que a gente fosse mais assertivo na atenção. É como se Jesus estivesse assim, falando, presta um pouco mais de atenção nisso daqui. Não tô falando para você descartar as outras coisas que eu disse, mas isso aqui fica mais atento. É como se ele realmente estivesse falando, fique mais atento a respeito disso. Então, todas as vezes que eu vejo no livro de João, em verdade, eu vos digo, eu anoto, falo, o que é que Deus está querendo dizer aqui? Sempre que a gente ouve Jesus dizendo, em verdade, eu vos digo, podemos nos lembrar que essa palavra ela é garantida pelo próprio Amém de Deus, que é o próprio Cristo. Então, Cristo não apenas fala a verdade, mas Cristo é a própria verdade, a plena confirmação do amor e da fidelidade de Deus e de tudo que ele já disse na palavra dele. Então, eu espero que isso tenha aguçado seu coração. Eu espero que você dê mais atenção para todas as vezes que o Senhor falar na palavra dele, em verdade eu vos digo. Porque ele está querendo dizer que aquilo é confirmado e que ele é a própria verdade, que quando ele diz algo, ele está confirmando nele mesmo o que ele está dizendo. Então eu creio que no nome de Jesus a gente vai aprender muito com o Senhor. Eu creio que tudo que a gente vai viver aqui vai ser o próprio Deus nos dizendo, nos alertando. Eu não sei se a gente vai falar das 25 vezes que Jesus mencionou, em verdade eu vos digo, no livro de João, mas nós vamos permanecer no livro de João. E eu não sei quais serão, eu sei qual vai ser a próxima, eu sei qual vai ser o nosso primeiro episódio do Em Verdade Vos Digo. Aqui é mais uma introdução e eu espero ter conseguido ser clara, porque eu tenho dificuldade de me expressar, às vezes eu como as palavras. E eu sei que vai ser uma bênção, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E eu sei que a palavra de Deus ela é a própria verdade, então não é sobre mim, não é sobre a pessoa da Rebeca, não tem nada a ver comigo, né? Eu sou aqui um instrumento, eu sou a pessoa que levantou a mão e falou, Senhor, eis-me aqui. E confesso pra vocês que eu relutei muito, assim, porque eu tenho dificuldade de me expressar nas coisas que são muito complexas. Mas eu creio que o Senhor vai me dar graça, eu tenho uma palavra pra isso. E eu sei que você vai ser muito edificado. Então, a mensagem assim que eu posso deixar para você hoje é preste mais atenção em todas as vezes que Jesus dizer na palavra dele, em verdade eu vos digo, porque ele tá querendo que você dê muito mais atenção. Amém? Eu espero que você tenha sido edificado. Eu quero pedir um favor para você. Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo. Compartilha no seu story, compartilha nas suas redes sociais, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Eu não sou um tipo de pessoa que eu fico, pedindo para compartilhar, mas a palavra de Deus precisa ser compartilhada e o Senhor tá mudando a minha mentalidade a respeito disso. Então, assim, se você deseja que outras pessoas também deem mais atenção para as palavras de Jesus, assim como ele tem me feito encontrar esse lugar, porque eu tenho buscado isso, eu tenho falado, Senhor, me ajuda a dar mais atenção, porque realmente importa. E tem muitos textos bíblicos, tem muitas coisas na palavra de Deus que se talvez a gente desse um pouquinho mais de atenção, nós seríamos poupados de coisas grandes. Então, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, compartilha com a sua família e eu creio que no nome de Jesus a gente vai viver um tempo muito precioso aqui para a glória de Deus. Orem por mim, orem pela minha casa, pela minha família. Gente, foi uma guerra, eu tô aqui. Parece que eu tô super tranquila, né? Mas eu tô super nervosa. Mas eu sei que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E as lutas vêm. Gente, foi uma luta pra gravar esse vídeo, se vocês soubessem. Mas o Senhor já venceu e a gente tá aqui, a gente carece da graça, a gente precisa do Senhor. E eu preciso de Jesus pra fazer isso aqui, porque sem Ele não dá. Então orem por mim. E em nome de Jesus, pela graça do Senhor, a gente se vê no nosso próximo vídeo, no nosso primeiro episódio do Em Verdade Vos Digo. Eu creio que você vai amar, vai ser maravilhoso. Vai ser um vídeo mais didático, mas eu creio que vai edificar muito a sua vida. Então pega seu caderno, pega sua caneta, anota, e que o próprio Espírito de Deus ministre ao seu coração. Amém? Que Deus te abençoe.
A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!